Então, a gente vai conversar um pouquinho nessa tarde, né, sobre Ghiat al-Din Jamshid Massoud al-Kashi, né, 1380 a 1429. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dessas datas, né, e vamos para frente. Então, sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Quem foi al-Kashi, o contexto histórico que ele viveu, a sua vida e obra, e o que é que eu estou pesquisando sobre ele. Então, antes de mais nada, eu quero conversar com vocês sobre o nome de al-Kashi, né? Que toda a apresentação a gente vai se referir a ele como al-Kashi. Ghiat al-Din Jamshid Ibn Massoud Ibn Mahmud al-Tabib al-Kashi. Isso é o nome completo dele, né? Ghiat al-Din significa salvador da religião. Jamshid é, de fato, o nome dele, certo? Ibn Massoud faz referência ao nome do pai dele, né? Ibn significa filho de, e Massoud, o nome do pai dele. Ibn Mahmud significa neto de, né? Então, Mahmud era o nome do avô dele. Al-Tabib se refere a médico. Al-Kashi, ele era médico. E al-Kashi, o Kashi vem de Kashan, que Kashan é uma cidade do atual Irã, né, de onde ele nasceu. Então, é costume na cultura islâmica fazer essas referências a quem era o pai, a quem era o avô, o local de nascimento, a profissão, né? Como algumas apresentações anteriores já fizeram referência às profissões, como montador de tendas, etc. Né? Ao lado aqui, a gente tem um selo comemorativo iraniano com a foto de al-Kashi, né? Veja que sempre há essas semelhanças de figuras, então, as imagens são sempre parecidas, então a gente, assim, não pode ter com certeza que ele era assim, né? Somente dá um vislumbre da ideia, e ao fundo aqui nós temos, no segundo plano, a imagem de um astrolábio, que inclusive ele escreveu um tratado sobre esse instrumento astronômico. Vamos para frente, né? Então, al-Kashi, ele era médico de formação, mas a grande realização dele era trabalhar com matemática e astronomia. Ele nasceu na cidade de Kashan, no atual Irã, por volta de 1380, e faleceu em Samarcanda, que é uma cidade do Uzbequistão, né? Em torno do ano de 1429. Há uma certa controvérsia na data do falecimento dele. Kennedy afirma 1429, Surter, que Severo falou dessa referência, fala já em 1436, mas comumente é mais aceito o ano de 1429, né? Por isso que nós o adotamos no título da nossa apresentação. Então, ele era um dos mais renomados matemáticos do mundo islâmico, e ele ficou muito conhecido pelas suas habilidades calculistas, inclusive em cálculos mentais, né? E algumas dos elogios que nós tomamos como conhecimento é que está seguido aí: a verdadeira pérola da glória da sua idade, o segundo Ptolomeu, o rei dos engenheiros, o revisor, o nosso mestre do mundo, né? Então, assim, ele realmente era bastante renomado por suas realizações, que a gente vai ver logo mais à frente. Então, aqui eu coloquei um mapinha para a gente ter uma ideia da caminhada de al-Kashi, de onde ele nasceu até onde ele morreu, né? Então, ele saiu aqui de Kashan, no Irã, fez essa trajetória até chegar em Samarcanda, no Uzbequistão. E aí a gente vai entender mais algumas coisas. Antes de a gente entender mais essas algumas coisas, vamos ao contexto, né? Então, temos o contexto de Timur, ou Tamerlão, né? Que ele auto-intitulava-se restaurador do Império Mongol,
Ele queria restituir o Império Mongol em toda a sua glória. No entanto, ele conseguiu criar um império, como mostra aí esse mapa, aí nessa região do Turcomenistão, Afeganistão, Uzbequistão, no Irã, não é? E, assim, as campanhas militares que ele fazia trouxe uma certa dificuldade de sobrevivência para as pessoas, inclusive para Al-Kashi, que aí ele vivia de cidade em cidade procurando melhores condições de vida. E aí, em 1405, dentro das suas pretensões imperialistas, Timur, ele faleceu a caminho da China, né? E uma das pessoas que tinham grande convivência com Timur era o seu neto, o Ulugbek, né? Que vai ser crucial no contexto de Al-Kashi um pouquinho mais para frente. E aí, o que é que acontece? Com o falecimento de Timur, teve aquela disputa, né, para quem ia continuar dominando o império, e quem ganhou essa disputa ali foi Shah Rukh, né? E aí ele governou nesse período, trouxe prosperidade econômica para a região, apoiou a vida artística e intelectual, né? E aí, claro, melhorando para aquela região, a vida de Al-Kashi também melhorou, né? Só que, como a professora Bernadette também já falou na apresentação dela, enquanto Samarcanda era a capital ali do império, né? Então, Shah Rukh resolveu transferir para Herat, outra cidade que hoje fica no Afeganistão, que essa cidade também se tornou um grande centro cultural e comercial, né? Samarcanda, como já foi citada, ela fazia parte da Rota da Seda, né, que ligava ali a região da Europa até a China, e havia toda aquela comércio, aquela confluência de pessoas, de cultura, de conhecimento, né? E aí, alguém, claro, deixou de ser capital, mas não deixou todo esse prestígio, toda essa importância. Então, tinha que ter alguém de confiança para tomar conta daquela cidade, governar aquela cidade. E aí, Shah Rukh resolveu colocar o seu filho Ulugbek como governante da cidade. E o Ulugbek assumiu prontamente essa missão e aumentou ainda mais o esplendor de Samarcanda como centro científico e cultural. Ele não tinha a menor pretensão imperialista, assim como o seu avô tinha. E ali o Ulugbek, ele próprio, ele era um estudioso, né? A gente não usa muito esse termo cientista, que é algo bastante moderno, mas ele próprio era astrônomo, ele estudava matemática, gostava de arte, de música, e também ele era um muçulmano extremamente devoto e tinha habilidades também de cálculos mentais bastante apuradas, né? E aí, dentro de todo esse contexto, nós temos a construção da vida de Al-Kashi. Então, enquanto ele estava lá em Kashan, na cidade ele nasceu, nós já temos alguns registros das habilidades dele enquanto estudioso de astronomia e matemática. Ele observou o primeiro de uma sucessão de 3 eclipses lunares, né, em Kashan. Temos a data precisa, né? 2 de junho de 1406, e foi onde ele concluiu o primeiro livro dele, né, em 1407. Uma das marcas interessantes de Al-Kashi é que vários dos trabalhos dele são datados. Então, embora a gente não saiba muitos detalhes da vida pessoal dele, nós temos detalhes das suas publicações e dos seus trabalhos, né? Muitos deles estão disponíveis, claro que em árabe, em persa, a língua, digamos assim, mais próxima, em russo, e alguns em francês, né? Então, eu não vou pronunciar, né? Porque o meu árabe, enfim, eu tenho que estudar muito. A escadaria dos céus, a resolução de dificuldades,
alcançadas por predecessores na determinação de distâncias e tamanhos dos corpos celestes, né? Então, é um tratado astronômico sobre distâncias dos corpos celestes. E aí, no seu segundo e importante livro, foi em 1424, sobre tabelas astronômicas, ele dedicou já ao Lugbeck, né? E, inclusive, nessa dedicatória, afirma que sem o apoio financeiro de Lugbeck não teria conseguido, era comum também essa questão de dedicar as obras a governantes, a sheiks, a pessoas importantes, né? Porque também dependia do patrocínio de alguém para financiar os estudos. E o título desse livro vamos só ficar com a parte final, Cacana e Zig, que também tinha uma certa referência às tabelas de Nazi e Althusser, que já foi falado anteriormente. E aí que marca a vida, o fim da vida de Al-Kashi como sábio nômade, né? Que ele vivia ali de cidade em cidade na região em busca de melhores condições de vida, foi a excursão do jardim sobre métodos de construção de instrumentos chamado placa dos céus. Então, também há tratado sobre instrumentos astronômicos. Eu quero deixar claro assim que os detalhes sobre essas obras eu ainda não me aprofundei, eu ainda não sei grandes detalhes. Al-Kashi, ele era muito produtivo, ele tem vários trabalhos, então assim ainda não deu tempo de saber exatamente o que tem cada um desses trabalhos, né? E ele também escreveu um longo tratado sobre instrumento conhecido como equatório, baseado no Almageste de Ptolomeu, né? E aí, quando ele chega em Samarcanda, em 1420, ele chega lá a convite de Lugbeck, porque, como eu já falei anteriormente, o Lugbeck queria fazer de Samarcanda um grande centro cultural e de estudos científicos. E aí ele reuniu numa madraça, a madraça é um tipo de escola, né? Cerca dos maiores 60 sábios que ele pôde arrebanhar, digamos assim, para fazer parte dessa escola. E Al-Kashi fazia parte, né? E aí, detalhes do que acontecia na madraça, a gente consegue saber através de duas cartas. Que cartas são essas, né? Al-Kashi, ele trocava cartas com o pai dele, que permaneceu em Kashan. E ali ele detalhava como era o cotidiano, como era a vida na madraça. Tem várias informações interessantes dentro dessa carta que merece todo um aprofundamento, inclusive problemas matemáticos resolvidos no convívio entre eles, principalmente por Al-Kashi e Kazizade, que Ana Paula vai falar daqui a pouco, né? Inclusive, tem um relatório sobre o processo de construção do Observatório de Samarcanda, porque o Lugbeck também construiu um observatório, né? E Al-Kashi, digamos assim, foi o grande assessor de Lugbeck nessa construção, inclusive sugerindo que ele seguisse o exemplo do Observatório de Maraga, que Carol comentou há pouco, né, que ele serviu de referência para a construção de vários outros observatórios. E aí também nos dá a ideia, né, nos faz desconfiar que o pai de Al-Kashi também entendia de astronomia e matemática, porque ele conta tantos detalhes que não faria sentido para uma pessoa que não entende ele contar tantos pormenores, né? E aí só se tinha, até certo tempo, o conteúdo dessas cartas, só que em escavações do observatório, da região do observatório, que um arqueólogo do Uzbequistão conseguiu um documento que dava justamente o ponto de localização das ruínas do observatório, aí ele achou essas ruínas, fez escavações e encontrou documentos, né,
que esses documentos corroboraram o que Al-Kashi tinha relatado em suas cartas, né? O comentário sobre esse processo está no trabalho da professora Bernadette, de 2017, está aí a referência, né? E sobre as cartas, foram publicadas em 1960, em inglês e em turco, por autores diferentes, Kennedy e Saili, né? Nós tivemos acesso à carta em inglês, obviamente, porque turco, enfim, não dá, né? E a segunda carta foi encontrada no Irã recentemente, né? Em 1994, e Bagheri, né? Ele estudou essa carta e traduziu essa carta e publicou em 1997. E aí vem a controvérsia, né? Bagheri afirma que essa carta que ele publicou é a mais antiga do que a que foi trabalhada em 1960. E aí existe um certo debate em relação a isso que merece um aprofundamento, né? E aí o que é que aconteceu na madraça, né? Então, nós temos o contexto das cartas e temos o contexto do que acontecia na madraça, né? Então, lá, Al-Kashi encontra o seu patrono ideal em Ulugh-Bek. A sua construção foi de 1417 a 1420, na Praça Registã, em Samarcanda, no Uzbequistão. Tem a imagem aí da madraça, um prédio assim lindo, inclusive se a gente pesquisar um pouco, a gente tem referência que ele tinha um segundo andar, mas que foi destruído e na restauração não foi reconstruído. Inclusive, nós iríamos visitar esse ano, nós estávamos com a viagem toda organizada, eu, Ana Paula, a professora Bernadette, a professora Carol, mas fomos impedidas pela pandemia. Para mim foi uma grande tristeza, assim, mas quem sabe futuramente a gente renova essa pretensão, né, de fazer essa visita tão importante. Então, o Ulugh-Bek promovia encontros científicos, propunha problemas nas reuniões, e a maioria dos problemas, às vezes, os outros sábios passavam dias e até meses sem conseguir resolver, e quando Al-Kashi chegou, ele resolvia no instante, em questão de horas, e Kazizade também era o único, às vezes, que conseguia entender o raciocínio tão rápido de Al-Kashi. Então, digamos assim, que os principais ali na madraça eram Al-Kashi, Ulugh-Bek e Kazizade, né? E, infelizmente, às vezes, em algumas ocasiões, somente Al-Kashi conseguia resolver aqueles problemas. Então, todos esses detalhes estão nas cartas. Aqui a gente tem a imagem da Praça Registã, né, que um dia nós vamos conhecer pessoalmente. À esquerda, a gente tem a madraça de Ulugh-Bek, aqui. À direita, outra madraça, mais recente, né, de Stridor. E ao fundo, a madraça de Tilakari. E aí vocês podem pesquisar, colocar Praça Registã, fazer uma pesquisa e tem muito mais coisas, muito mais fotos, muito mais detalhes. E aí o observatório, né? Tá aí as ruínas do observatório, aqui a vista superior, aqui uma simulação, né, em 3D de como seria, holográfica, né, de como seria esse observatório, e aqui é a construção física, né, uma simulação de como é que seria. Aí os detalhes seriam 50 metros de diâmetro por 35 de altura, com um sextante de 40 metros, e possuía três níveis, 3 andares. Aqui nós temos um selo comemorativo com a imagem de Ulugh-Bek, e aqui a visão interna de como seria o observatório e o sextante do observatório. Um selo postal soviético. O Uzbequistão fazia parte da União Soviética,
né? E ali, por isso que todos aqueles trabalhos que foram encontrados nas escavações do observatório, em peso, estão em russo, né? Então, quem não quiser estudar árabe, estuda russo para ter um acesso maior aos trabalhos, primeiramente, né? Existe prática, todos os trabalhos foram catalogados, foram traduzidos para o russo, né? Tem uma equipe comandada por Yuskevich, que fez todo esse processo pós lá esse trabalho arqueológico. E aqui nós temos todos listados, todos os trabalhos que nós temos notícia até hoje que Al-Kashi produziu. Não sei se eu estou falando muito rápido, eu estou um pouquinho nervosa, às vezes quando eu estou assim, ansiosa ou empolgada, eu falo muito rápido. Por favor, Gisele, intervenha, né, se o negócio estiver muito acelerado. E aqui nós temos... Pode ficar tranquila, viu? Porque tem bastante tempo, pode ficar tranquila. Ok. O primeiro que a gente falou, né, As Escadarias dos Céus, de 1407. Um compêndio sobre ciência astronômica, de 1411. As tabelas astronômicas, que em árabe a gente chama de Kakan-Zig. Outro tratado sobre instrumentos astronômicos em geral, de 1416. No mesmo ano, também outro específico sobre a placa dos céus. Esse que está em vermelho, nós vamos dar um destaque especial, um pouquinho mais para frente, que é o Al-Risala al-Muhitiya, que é o Tratado da Circunferência, de 1424. O Miftah al-Rizaba também é um trabalho, assim, digamos, um dos mais importantes e mais conhecidos, que é a chave para a aritmética, que eu vou falar, que era assim, o Miftah al-Rizaba, inclusive, ele virou um livro-texto para ensinar na madraça aos jovens, às pessoas, e ele tinha várias partes, uma dedicada a ensinar as operações básicas, digamos assim, somar, subtrair, multiplicar, dividir, raiz quadrada, raiz enésima, mas, claro, não era com esses termos, né, que a gente usa hoje, raiz enésima, e tinha uma parte dedicada só para astrônomos, outra só para construtores e engenheiros e arquitetos, e outro capítulo dedicado para juízes, para tratar de questões de herança. Então, Al-Kashi resolveu escrever esse livro para usar, não com pretensões assim teóricas, mas sobre questões práticas para ajudar as pessoas a resolver os problemas do dia a dia, né? Inclusive, esse tratado virou um livro-texto até no ensino de matemática e astronomia na Europa. Como exatamente esse processo aconteceu, essa trajetória, né, que ele influenciou o Miftah al-Rizaba, tanto a educação ali no mundo árabe como na Europa, eu não tenho muita ideia, mas é um caminho que a pessoa pode pesquisar. Inclusive, até o ano passado não havia tradução do Miftah al-Rizaba, tínhamos ele apenas em russo, mas recentemente Tahani, ele fez uma tradução do primeiro capítulo, que ele chamou de volume 1, sobre a parte da aritmética em si, né? Das operações básicas. Então, quem já quiser ir lendo, que está em inglês, aí já facilita bastante, já é um caminho que se pode seguir para estudar o Miftah al-Rizaba. E outro caminho seria a pedagogia de Al-Kashi, né? Ele tinha todo um método de ensino que facilitava a compreensão da pessoa, mesmo que a pessoa estudasse sozinha. Então, também é uma vertente interessante junto com o Al-Rizaba. Os outros livros, Suplemento à Excursão, tradução da introdução do Zig e do Lugbeck, inclusive o Lugbeck escreveu um Zig, né? Escreveu tabelas astronômicas, não datadas, né? Esses outros três.
fórmula de multiplicar por meio do tabuleiro de poeira e um livro sobre resultados e verdades. Confesso ainda que esses resultados e verdades eu ainda não sei, né? Como eu falei anteriormente, detalhes sobre todos os trabalhos eu ainda não sei. Só desses, o 7 e o 8, né? Eu não comentei o 6, que era o compêndio da chave, que é tipo um complemento à chave. Então, todos eles estão em russo, né? Eu acredito que, para alguns, existem traduções em francês, mas espanhol e inglês não há. Às vezes, só artigos comentando algumas partes, como o Al-Rizal Murritia, mas tradução completa, não. Então, a chave das causas na ciência, tratado de construção do astrolábio, inclusive tem um probleminha proposto, narrado nas cartas, relativo ao astrolábio, extremamente interessante, né? Que havia uma certa desconfiança das habilidades de Al-Kashi quando ele chegou na madraça, né? Que testaram ali o conhecimento dele. Então, é bem interessante a leitura dessas cartas. E questões sobre o Azimuth e o Risalah Vattar al-Jabbar, que é o tratado sobre a corda e seno, que eu acredito que ainda vai ser tratado hoje, né? Ou algo semelhante. Então, aqui, no final, ver que eu estou aqui com a dificuldadezinha, peraí, pronto. Nós temos um comentário sobre Rosenfeld e Uskevich, que são um dos maiores pesquisadores, né, a respeito dessa questão dos backstone, né, das referências dos trabalhos lá encontrados, que diz o seguinte a respeito de Al-Kashi, um cientista notável, um dos mais famosos do mundo, que tinha um perfeito domínio da ciência dos antigos, que contribuiu para o seu desenvolvimento e que poderia resolver os problemas mais difíceis. Então, isso é uma citação, é uma fala de Ulugh Bek, citada aí por Rosenfeld e Uskevich nessa referência, né? Então, eu vou falar um pouquinho do Al-Rizal Murritia, porque, né? Ele é o meu objeto de trabalho no meu doutorado, né? Eu tive essa, não sei, ousadia ou loucura, né? Mesmo sem dominar o russo ou muito menos o árabe, mas a gente está encarando esse desafio. Nossa orientadora é a professora Bernadette, então ela está nos auxiliando dentro das nossas dificuldades e está sendo muito gratificante, porque, como a professora Carol disse, eu acho que muitas barreiras elas são transpostas quando você gosta do que você está fazendo. E eu estou amando trabalhar com Al-Kashi e com o Tratado da Circunferência. Então, enquanto a chave aritmética foi o maior livro de Al-Kashi, o maior tratado, o maior trabalho é o Al-Rizal Murritia, que foi concluído em 1424, são 58 páginas escritas em árabe. Ele é dividido em 10 partes, introdução e conclusão. Nós temos esse tratado em árabe, temos ele em russo, e fizemos a tradução dele para o português com a parceria do nosso grupo de pesquisa, né? E ainda estamos melhorando, claro, essa tradução, né? Nós concluímos agora a primeira etapa. O que é que ele queria nesse tratado? Ele queria melhorar a aproximação da relação entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, que é o que a gente chama hoje de número π, que naquela época não tinha esse negócio de chamar de número π, né? Era a relação entre comprimento da circunferência e diâmetro. E por que ele se preocupou com isso? Porque eles queriam melhorar as tabelas astronômicas. Havia necessidade de que elas fossem mais precisas, né? Para melhorar a marcação do tempo, a construção dos calendários, navegação, comércio, etc. Então, o que é que Al-Kashi fez, né? Ele fez um levantamento do que se tinha até aquele tempo, muito interessante do que a gente faz hoje nas pesquisas, né? A gente faz
o levantamento do que já tem escrito, para a partir daí a gente desenvolver o nosso trabalho. Então, ele comentou que Arquimedes fez, que Arquimedes também tratou disso. A Buafa, que a gente já foi falado sobre a Buafa na apresentação anterior, professora Midori, e também comentou sobre o que a Biruni fez, né? Ele comenta, faz críticas e faz elogios também. E aí, a partir disso, ele desenvolve a sua própria técnica de aproximação. E aí ele é bastante ousado, né? Porque o que é que ele observa? No dos antecessores, quanto maior era o círculo, a circunferência, maior era a margem de erro. E o que é que ele fez? Não, eu quero a margem de erro bem pequena para um círculo maior possível. Então, ele diz o seguinte, quero determinar a circunferência do círculo, supondo que seu diâmetro é conhecido em termos de uma determinada medição, de tal maneira que estaremos certos de que, em um círculo que seu diâmetro é 600.000 vezes maior que o diâmetro da esfera terrestre, a diferença entre o resultado dos nossos cálculos e o valor real não ultrapassa a largura de um fio de cabelo de cavalo, ou seja, 1/6 da largura de um grão de cevada, de modo que tal diferença para o círculo menor e seja ainda menor. Então, está aí o texto em russo e a tradução que fizemos para o português. Então, gente, uma largura de um fio de cabelo de cavalo para um diâmetro 600.000 vezes maior que o diâmetro da Terra. Então, ele foi extremamente ousado, né? E aí, como é que ele fez isso? Primeiro, ele desenvolveu um teorema, que ele não chamou de teorema, hoje nós chamamos de teorema de Al-Kashi, que ele usou esse teorema como permeando toda a demonstração dele, através de um método recursivo, que ele chegou à seguinte conclusão, que para obter esse grau de precisão que ele queria, ele teria que fazer a aproximação através de um polígono inscrito e circunscrito, polígonos regulares semelhantes, com 805.306.368 lados. Se ele alcançasse a aproximação com um polígono com essa quantidade de lados, ele estaria atendendo à margem de erro que ele se propôs antecipadamente. E aí ele consegue, sim, né, alcançar esse objetivo, e ele obtém uma aproximação com uma precisão de 16 casas decimais. Então, aqui a gente tem em casas decimais e em sexagesimais. Inclusive, os cálculos dele, ele faz tudo em sexagesimal, e ele como tinha essa preocupação pedagógica, ele converteu todos os cálculos para decimal, para que os não astrônomos também tivessem acesso ao trabalho dele. E essa precisão dele só foi superada 200 anos depois por Ludolf von Seulam. E aqui nós temos mais ou menos o esquema, né, do lado do polígono interno inscrito, do circunscrito, a fórmula do teorema dele, e as equações, claro, tudo isso a gente colocou em notação moderna, né, com base em referências em artigos que nós encontramos, principalmente em francês, do Scheved, que o Scheved também tem alguns trabalhos dele traduzidos para o francês, e Azarian, que é o autor em inglês que mais a gente encontrou comentando sobre o Tratado da Circunferência. E aqui nós temos as principais referências, né? Nós temos um manuscrito de Mashhad, que está na biblioteca da cidade de Mashhad, no Irã. Há também notícias do manuscrito de Istambul, né? Ambas tem autores que dizem que o de Mashhad realmente foi Al-Kashi, outros dizem que foi escrito por outra pessoa, é uma cópia bastante fiel, mas uma cópia.
e o manuscrito de Istambul também é uma cópia. Então, assim, como a gente não é historiador, uma dificuldade que nós temos para determinar essa parte, mas temos essas notícias, o que já é interessante. Temos uma tradução da introdução em persa, temos a tradução em russo e temos a tradução em alemão. Esses dois últimos são as principais referências que nós estamos usando para o nosso trabalho. E aqui nós temos a imagem do tratado em árabe, da tabela de cálculos que ele fez, né, para achar lá as aproximações, através de raízes quadradas, que inclusive ele mesmo tem um método próprio de aproximação de raízes quadradas e raízes enésimas, que muito se aproxima com o que Stevin fez 150 anos depois na Europa. Aqui já temos o em árabe digitado, encontrado na segunda referência de Luken, que é em alemão. Aqui uma das referências também importantes para a gente é Rogendijk. Aqui a gente tem as imagens do tratado em russo, que é um livro, a coletânea, de diversos trabalhos catalogados do árabe, que foram traduzidos para o russo. A primeira página do tratado em russo, que nós digitamos todo o tratado novamente em russo, pela dificuldade de leitura do facsímile, né, da Xerox, que nós tivemos acesso. E, igualmente, a primeira página do tratado alemão e a capa e a primeira página, né, do alemão, que nós também usamos complementando o que a gente não conseguia compreender em russo, a gente buscava no alemão e vice-versa, que era o que a gente conseguiu, né? O árabe não teve como a gente ir para frente por enquanto, né? E aqui as nossas referências que nós utilizamos, principalmente as Ariane, né? As principais referências em inglês, a referência das cartas, Bagheri, e quais as dicas assim que eu dou para quem quiser trabalhar com Al-Kashi, né? Esse site aqui, que é o MacTutor, e esse segundo site que tem todas as referências daqueles trabalhos que eu mostrei que Al-Kashi escreveu, então pode começar por lá, que é um texto de Yushkevich em inglês, e tem as referências da maioria dos trabalhos, só que a maioria está em russo, ou em alemão, ou em francês. Aí você vê o que você mais vai se adaptar, o que você vai mais se interessar. As leituras, qual a primeira leitura que eu recomendo para quem quiser ingressar nos estudos árabes independente de Al-Kashi? Berggren, né, que é esse último, Episódios Matemática Medieval Islâmica, que eu tenho ele aqui, eu vou fazer igual a Carol, mostrar aqui. É uma leitura inicial bastante poderosa e acessível. As Matemáticas Árabes em Francês, também, que é uma tradução do russo para o francês de um livro de Yushkevich, que foi o grande organizador, pesquisador das traduções do árabe para o russo, do que foi encontrado nas escavações do Observatório de Samarcanda, e Lições de História da Matemática, em espanhol, de Usen, que Carol também já falou, também são leituras interessantes, digamos assim, que eu seleciono como as principais para quem está começando. E aqui as outras referências específicas do russo, de um trabalho da professora Bernadette, né, que é o início da historiografia em russo, sobre a matemática medieval islâmica, também é um bom start para quem vai começar. E, gente, enfim, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco. E quero agradecer a todos que me escutaram com paciência. E estamos aí.